Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma live que a gente vai falar de direito do trabalho, novas alterações das relações de trabalho. Hoje eu vou receber aqui o querido, super querido e festejado professor Dalegrave. Aí, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. É de fato um prazer enorme recebê-los. Professor Dalegrave, seja muito bem-vindo. Tá me ouvindo bem, professor? Sim, tudo bom, Rafael? Como é que você tá? Graças a Deus. Parece que tá frio aí, hein? Nossa, aqui tá muito frio. Acho que tá 9 graus aqui em Curitiba. Caramba, dizem Como que... é que tá Goiânia? Hoje tá friozinho, por incrível que pareça, porque Goiânia é sempre quente, né? Mas hoje aqui tá friozinho, tá gostoso, na verdade. E dizem que frio você sabe é que bom. o que nós temos em comum, Curitiba e Goiânia, é que é onde nasceu o sertanejo universitário. Dizem que foi nessas duas cidades, né? Curitiba e Goiânia. Você gosta de sertanejo universitário ou não? O universitário eu não sei, mas que o sertanejo é de Goiânia eu tenho certeza absoluta. Eu sou mais pop rock, mais rock and rollzinho assim, mas assim, respeito, e aqui é a maioria que gosta de sertanejo. Você sabe que quando eu era mais jovem, eu tinha uma banda de rock, tocava guitarra, em barzinho, rock and roll, mas eu gosto também do sertanejo, curto também. Não, outro dia eu estava num churrasco com os pais dos colegas de escola dos meus filhos, né? E quando eu cheguei lá, eu coloquei um rock pesado mesmo, coloquei um rockzinho bacana e tal. Aí umas 2, 3 horas depois, eu estava controlando o som, coloquei sertanejo. Aí eles viraram para mim e falaram: mas você não é o cara que gostava de rock? Tá aí, Dalegrave? Parece que travou, não sei se é o meu, é o seu, voltou? Voltou, tinha dando uma travada. E eu tava falando, aí eles falaram: mas você não é o cara que gosta de rock and roll, né? Aí, e agora você coloca sertanejo? Aí eu disse assim para eles: é porque eu não tinha bebido ainda, né? Agora eu bebi e agora eu tô pondo sertanejo. Mas a música é uma coisa bacana. E aí, Rafael, como é que você tá vendo tudo isso aí, essa loucura toda aí? Rapaz, hoje eu escutei uma expressão do Rodrigo Perotti que eu gostei muito. Estamos tendo uma pandemia de legislação também, né? Porque é incrível a quantidade de textos legislativos que estão saindo. Um abraço aí para o Tomás Aquino, meu grande amigo, sócio. Tá travando, não sei se é a minha ou é só a do Dalegrave que tá travando, pessoal? Não, a minha agora acho que deu. Agora voltou, maravilha. Voltou. Então, eu ouvi uma expressão interessante: estamos tendo uma pandemia de legislações. Eu acho que isso define bem esse momento que a gente está vivendo, né? E não só no direito do trabalho, em todas as relações. É legislação, é nota técnica, recomendação, interpretação, liminar de tribunal e tudo mais. Na verdade é bem isso que você falou, não é só medida provisória. Nós tivemos uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio, né? Que validou integralmente a medida provisória 927. Daí depois tivemos uma liminar do Lewandowski, que vai ser hoje à tarde, até já sintonizei aqui na TV Justiça. Conta para o pessoal que horas que é a expectativa. Pois é, eles vão discutir, eu acho que a expectativa é mudável. Não sei qual que é a tua posição, mas eu acho que o Lewandowski, o STF tem uma posição mais conservadora comparada com a posição do Lewandowski. Então, eu acho que a minha expectativa é que o STF, por maioria, mude para dizer que nesse momento de circunstância, de pandemia, de superveniência de um fato extraordinário, que causa onerosidade excessiva, eu acho que nesse momento eles vão flexibilizar a força da exigência sindical. Eu não sei o que você acha. Eu concordo, mas eu acho que confirmando a segunda decisão do Lewandowski, só prestando alguns esclarecimentos ali de algumas questões que ficarem abertas, a gente pode até entrar nesse assunto depois, quando, por exemplo, a decisão do Lewandowski fala que o empregado poderá
aderir a uma convenção e acordo coletivo. Ficou estranho pra caramba isso, né? Que o empregado poderá aderir, e me parece que a interpretação disso tem sido quase que uniforme por todos nós professores, de que, na verdade, se é mais benéfica, vai aplicar a convenção. E eu acho que esse ponto aí vai ser o ponto de estresse da decisão. Se vai prevalecer o artigo 2º da MP 927, que o acordo individual vai prevalecer sobre essa negociação coletiva, se ela for convenção, principalmente, não somente acordo, e específica para o tema, ou se vai prevalecer a norma mais favorável para o trabalhador. Essa eu acho que é uma decisão muito significativa. Eu concordo com você. O artigo 2º da MP 927, né? Ele diz que as partes, nesse estado de calamidade, as partes podem celebrar o acordo individual escrito e prevalecendo sobre os instrumentos normativos, acordo, convenção coletiva, mas desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição, que é o que é o limite estabelecido, né? Então, por outro lado, como você bem lembrou, o Lewandowski, ao julgar os embargos de declaração, ele traz no final uma expressão dúbia, né? Quando ele fala, como você comentou, a adesão, podendo os trabalhadores aderir se for mais benéfico. E aí ele dá uma impressão, não sei qual que é a tua posição, que essa norma mais benéfica é por condições, não é a teoria do conglobamento, que você escolhe, eu quero o acordo por inteiro, né? Globalmente o acordo coletivo, ou quero a convenção, ou quero acordo. Não, ele fala, ele dá a entender que são as condições, que você pode misturar, pegar alguma coisa do acordo coletivo, alguma coisa da convenção, não te parece? Pela decisão, eu acho que é isso mesmo. Pela decisão, eu acho que é isso mesmo. Que ele quis dizer, a teoria atomista, né? De eu ficar pegando, pincelando. Mas isso vai na contramão de tudo que a gente vem falando sobre, historicamente, sobre o direito coletivo do trabalho e a aplicação dos instrumentos coletivos. A gente era indeciso e brigava muito pela teoria do conglobamento até a reforma e depois pela teoria da especificidade, depois da reforma. E agora, fazendo um looping total, ele vem na teoria de pinçar, algo que nunca mesmo foi recepcionado pela grande parte da doutrina e da jurisprudência. Só lembrando às pessoas que estão nos ouvindo que nós temos nesse campo 3 teorias, né? Nós temos a teoria da acumulação, que é quando eu posso misturar tudo, uma coxa de retalho, e tudo que for mais benéfico ao empregado, como você bem lembrou, nunca aconteceu isso. Nós temos a teoria que mistura os institutos, as matérias, e aí faz uma analogia àquela lei do estrangeiro. E temos a teoria do conglobamento, que era o que estava prevalecendo na jurisprudência do TST, com a reforma trabalhista, que é você escolher por inteiro, por isso conglobamento, ou acordo coletivo, ou a convenção coletiva, ou acordo direto entre as partes. Então, é que nem se falou, essa insinuação do Lewandowski, que eu acho que deve cair hoje à tarde, ela quebra um pouco essa tradição doutrinária, jurisprudencial, legislativa, de não se aplicar isso, né? Perfeito, eu acho que o ponto de estresse, como eu disse, da decisão vai ser esse. O restante eu acho que tende a validar a segunda decisão, que é confirmando a MP, fazendo essa interpretação conforme do papel do sindicato aí, de que ele pode assumir a negociação, que era o que já estava escrito na lei, né? Sinceramente, para a segunda decisão, mal precisava de decisão, a meu ver. Mas, enfim, pra gente começar e continuar, na verdade, no tema, eu gostaria de ouvir você em alguns temas interessantes e gostaria de perguntar para você sobre força maior, rescisão do contrato de trabalho por força maior. O próprio fato do príncipe também passa por isso aí, mas eu acho que ele explodiu e depois morreu, o assunto do fato do príncipe, quase um consenso aí, né? Fiquei sozinho nessa interpretação, mas eu gostaria de te ouvir para as empresas que precisarem rescindir o contrato de trabalho agora. Como é que fica, Delegrave? Veja, o artigo 1º, parágrafo único da MP 927, que é a mais completa, né? A MP 907, ela trabalha mais para os institutos. A 936, ela traz 3 situações, né? A redução proporcional, ela repristina aquela suspensão qualificada, dizendo que é válida, e agora ela é no máximo 3 meses. O artigo 476A da CLT falava de 2 a 5 meses, ela vem e reforça que é possível de 1 a 3 meses,
e esse curso pode ser feito, esse curso de qualificação a posteriori ou à distância agora, e a suspensão, que é a novidade, essa suspensão com liberação da Bolsa do Seguro-Desemprego, Bolsa Emergencial. Agora, veja, a 927, que ela é mais completa em relação aos institutos, ela diz no artigo 1º, parágrafo único, que o disposto nesta MP aplica ao estado de calamidade, ou seja, até o 31 de dezembro, a gente não sabe até quando que vai, né? Quando a gente ouve o presidente da República, ele quer que volte agora, quando ouve o ministro da Saúde, ele diz, não saiam de casa. É uma coisa doida no Brasil, né? O presidente e o ministro da Saúde não falam a mesma língua. O futuro ex-ministro. Futuro ex-ministro, porque é questão de 48 horas o Bolsonaro vai mandar ele embora, né? E a questão, nesse parágrafo único, diz que para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior nos termos do artigo 501 da CLT. Então, veja, a medida provisória, ela já deu a deixa e ela já fez uma presunção de que essa situação que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo é um caso de força maior. O que é a força maior? Você sabe, se dá aula também, Rafael, mas só para a gente revisar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo. Ela tem um elemento objetivo, a força maior é o evento inevitável, então, terremoto, uma enchente, ela sempre tem essa característica de algo inevitável, imprevisível, inevitável, e ela tem um elemento subjetivo no conceito jurídico dela, que é a ausência de culpa do empregador, que é o caso típico. Então, me parece que nós estamos, sim, vivendo força maior. Só que a CLT diz que a rescisão por força maior é aquela que gera o fechamento da empresa, o não prosseguimento da empresa. Aí que vem uma questão de hermenêutica, uma questão de interpretação. Será que para caracterizar a força maior tem que fechar toda a empresa? Eu acredito que não. Se você consegue provar, demonstrar que fechou uma filial, que fechou um setor, nessa situação calamitosa, é rescisão por força maior, no meu modo de ver. Não sei o que você pensa disso. Então, inclusive com a interrupção temporária, né? A empresa interrompeu e vai voltar daqui 30, 60, 90 dias, também caracteriza. Sim, agora veja, tem que ser demonstrado que aquele ramo de atividade da empresa foi efetivamente afetado. Imagine que nós dois, além de advogar, nós temos uma fábrica de álcool gel, né? Aí nós não podemos dizer que estamos vivendo uma crise. Ou vendemos máscaras, uma fábrica de máscara. Então, há uma presunção de que muitas... nem presunção, tem que ser provado, né? Se a tua atividade, vamos dizer, se tem uma loja num shopping, a loja fechou, sei lá. Agora, vamos dizer, a Amazon, que é o cara mais rico do mundo lá, o Jeff, ele está mais rico ainda, porque as pessoas continuam comprando os nossos livros aí pela Amazon, né? Então, eu acho que desde que a empresa prove que ela foi afetada pela pandemia, né? Pois é, eu confesso que a minha interpretação histórica disso, e a gente sempre falou muito pouco historicamente disso, né? Convenhamos, é um assunto que passou a ser mais explorado agora. Ou em casos onde tiveram lá em Minas, duas catástrofes em Minas lá, debateu muito, né? Mas no geral, na doutrina, a gente falou pouco. E eu sempre interpretei o 502 da seguinte forma: ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos que trabalha empregado, é assegurada a este, quando expedido, uma indenização da seguinte forma. Aí o que eu entendia? Que a empresa tem que ser extinta, ou que aquele setor tem que ser extinto. E nesse momento, o que a gente tem? A gente não teria, claro, que as empresas que não puderem voltar a funcionar, não tem dúvida, né? É motivo de força maior, evidentemente. Mas algumas empresas tiveram a sua paralisação. Por exemplo, uma loja do shopping. Uma loja do shopping aqui em Goiás, desde o dia 19 de março, elas estão absolutamente fechadas. Os shopping centers estão fechados. E essas lojas, a pergunta é se elas poderiam utilizar a força maior para rescisão do contrato de trabalho delas. E eu sempre interpretei que não, porque a empresa não foi extinta, uma interpretação até legalista e conservadora do sentido de interpretação aqui da lei. Só que é interessante que eu estou vendo vários grandes doutrinadores dizendo
diferente, né? Dizendo que não. Inclusive, eu fiz uma live com o ministro Douglas, e o ministro Douglas ele foi categórico em dizer, não precisa extinguir a empresa. A interrupção da atividade, em razão de força maior, é o suficiente para se rescindir o contrato de trabalho dos trabalhadores por força maior. Então, eu tenho uma posição em construção a respeito desse tema. Eu estou refletindo. Você é um cara muito inteligente, Rafael. Eu gosto muito das tuas lives e você é uma pessoa que vai muito a fundo, eu gosto disso. Eu acho que aí nós temos que fazer uma interpretação teleológica da norma, né? Quando se fala em rescisão por força maior, no meu modo de ver, o legislador queria justamente amenizar o ônus do empregador nestas situações conflitivas, nessas situações de vulnerabilidade econômica em que ele não concorreu. Ele não teve culpa e, de repente, o restaurante dele, a lanchonete dele, a loja dele, se viu... Ele não vai extinguir, porque ele tem todo um investimento naquele restaurante, por exemplo. Mas ele vai ter que mandar embora. Vamos dizer, ele tinha 15 garçons, ele vai ficar com 3. Aí você pode dizer, mas ele pode suspender, pode reduzir. Sim, mas nessa situação, eu acho que a interpretação teleológica da norma é para reduzir a indenização. Em vez de pagar cheio 40%, o empregador não teve culpa. Então, eu acho que a leitura que pode ser feita é o não prosseguimento do contrato em relação àqueles contratos individuais de trabalho. Agora, eu concordo com você que se você der uma interpretação mais literal, mais gramatical e até mais tutelar, né, na dúvida, em dúbio, a interpretação favorecendo o trabalhador, você pode dizer, não é força maior, porque eu não vi aí um fechamento da empresa. Eu não descarto a sua interpretação. Como eu disse, estou em reconstrução desse tema, para falar a verdade. E só para eu continuar esse raciocínio, então, lhe perguntando. Seria possível, então, a empresa fazer a rescisão por força maior de alguns empregados e outros ela optar por suspensão do contrato de trabalho, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa que ela tem os vendedores presenciais e ela tem vendedores online, ou... Sim, mas aí a atividade não seria interrompida, né? Aí eu entendi, aquele estabelecimento, aquele setor foi interrompido, você manda todo mundo embora. Mas imagina uma loja qualquer, a loja do shopping mesmo, que a gente deu o exemplo, que ela é uma loja absolutamente fechada e não tem nenhuma culpa. O shopping foi fechado. E aí ela tem lá 20 vendedores. E aí ela decide que 10 vendedores ela vai rescindir e 10 vendedores ela vai suspender o contrato de trabalho. E está tudo parado. Ela só optou, por deliberalidade da empresa, em fazer ações diferentes com diferentes trabalhadores. Eu acredito que sim, que é possível dar, está dentro do ius variandi do empregador, esse poder de organizar, né? Por exemplo, eu vou manter aqui alguns na redução proporcional. A redução proporcional não é o caso aí, porque está fechado. Vamos dizer, alguns na suspensão contratual. Alguns eu vou que são profissões qualificadas e que exigem cursos, que demandem cursos, e eu vou optar pelaquela suspensão do artigo 476A. E alguns eu vou mandar embora, e aí, como eu não teve culpa, essa crise toda, eu vou me servir da indenização pela metade, e lembrando que também nessa não tem aviso prévio, né? Rescisão por força maior é incompatível com aviso prévio, e a indenização do fundo de garantia pela metade. O restante paga integral, férias, terceiro, saldo de salário. Então, eu entendo que é possível sim, né? Até porque existe um princípio que a preservação da empresa, a preservação da renda, pressupõe a preservação da empresa. Quando a gente fala em função social da propriedade, no artigo 170, inciso 3, e aí lê-se também função social da empresa, a Constituição também quer proteger a empresa. A gente acha que a função social da propriedade é só a função social do contrato de trabalho. Mas também, na medida em que ela gera emprego e gera renda, ela tem, dentro de uma ética, ela também tem que ser protegida e nesse sentido, organizada. Né? Eu tenho ouvido algumas posições interessantes e defendendo até busca por ações
posteriormente, né, alegando isonomia, que todos deveriam ser tratados da mesma forma, mas eu me alinho aí ao seu entendimento, acho que a empresa está dentro do jus variandi dela, tomar essas medidas da forma que ela bem entender, mas eu quero pegar um gancho do que você falou, só para eu trazer um tema, eu tenho certeza que você não pensou nele, você falou, não seria o caso de redução nessa empresa que está fechada. Eu tenho defendido, Dalegrave, que pode ser o caso de redução, primeiro porque eu não vejo incompatibilidade na 927, na 936, na redução, na suspensão, dentro de todas as medidas, a empresa se utilizar de tudo aquilo que ela puder e dentro do seu jus variandi, como você está dizendo. Mas eu vejo uma possibilidade de redução com a empresa não funcionando. E vejo de uma forma interessante. Veja, por exemplo, uma empresa que fatura acima de 4,8 milhões de reais, então ela não é uma EPP, tá certo? Se ela suspender o contrato de trabalho, ela vai ter que pagar 30% do valor do salário daquele empregado a título indenizatório, que seja, mas ela mantém ali esse ônus de 30%, além de manter todos os benefícios do empregado. Eu tenho feito a seguinte consideração a essas empresas. Por que no lugar de suspender, pagando esses 30%, vocês não reduzem 70% a jornada? Porque você vai pagar os 30%, eu tenho aí que pagar reflexo, né? Porque aí passa a ser salário. Eu falei, isso é o de menos, esse reflexo, dentro do que a gente vai conversar agora, esse reflexo é o de menos. Por quê? Você paga 30%. Como ele está afastado, eu vou lá na 927 e uso a prerrogativa do banco de horas para 18 meses para frente. Então eu utilizo uma redução, deixo ele em 30% de jornada, o que eu já pagaria de qualquer forma a título indenizatório, eu pago a título salarial, mantenho isso em banco de horas e posteriormente, quando a empresa voltar a funcionar, eu literalmente adiantei, entre aspas, horas extras que seriam posteriormente utilizadas. E mesmo para empresas que fazem menos de 4,8 milhões e têm uma expectativa de precisar de mais horas de trabalho, eu tenho defendido isso. O professor Bezerra Leite falou que eu estou doido, que eu não posso cumular de forma a prejudicar o trabalhador e etc., né, numa posição mais protetiva que ele tem, muito bacana, e disse que, na opinião dele, não seria compatível fazer isso. O que você pensa, professor? Eu entendo que é possível, porque é o seguinte, o maior caos que pode haver para o trabalhador, e eu tenho um viés até mais favorável ao trabalhador, minha advocacia preponderante Sim. defendendo o trabalhador, você sabe disso. Mas é uma questão de bom senso. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, quer dizer, não é nem uma epidemia, não é um surto, não é uma epidemia, é uma pandemia. Ou seja, ela tem proporções continentais, mundiais. Nós estamos vivendo um caos prolongado. O mais difícil de tudo isso é o prolongamento, porque às vezes uma enchente, um incêndio, é um caos, mas em 4, 5 dias se começa a reconstruir tudo. E esse coronavírus, a gente não sabe se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, esse prolongamento que arrebenta com a economia, vai arrebentar com a empresa, e o trabalhador, que é o mais frágil nessa história toda, porque o empresário, bem ou mal, ele tem um fundo de reserva, ele tem patrimônio, em último caso, ele vende a casa de praia, ele vende o carro dele. E o trabalhador, que ele só tem aquela fonte de subsistência, geralmente o que ele ganha é pro mês, ele não tem reserva ou o que vender. Então nós estamos falando de uma conjuntura excepcional. Agora não é a hora de colocar muita ideologia, nós temos que arrumar a casa. Então todos esses institutos que você bem colocou, se for para viabilizar a empresa, preservar a renda, preservar o emprego, é bom para todo mundo. É bom para o empresário e é bom para o trabalhador. Então, eu acho que se a gente começa a colocar muita dificuldade, é diferente do Instituto da Fraus Legis, do artigo 9º da CLT. É diferente daquelas situações maliciosas, que a empresa está robusta, está em condições e quer espremer o trabalhador, quer fazer o downsize, quer fazer reestruturação. Aí nós temos que ser mais criteriosos. Isso é fraude, isso não pode. Mas nós estamos vivendo um momento excepcional. Então, me parece que o olhar, as lentes do direito do trabalho, tem que mudar um pouco para perceber um bem maior, que é a preservação da renda e do emprego.
E uma mudança provisória, né? Uma mudança enxergando esse contexto, porque as pessoas vão se empolgando com essas flexibilizações também. É claro que o direito de trabalho não vai ser o mesmo, mas tem que tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, a partir do momento que eu suspendi o contrato, eu não posso ficar mandando e-mail para o empregado, né? Dando ordem, claro, mandando WhatsApp. Em tese, se eu resolve isso para mim. Oi? Resolve isso para mim, liga para fulano. Então, uma coisa que nem você bem lembrou, é redução proporcional, então o contrato está ativo, eu só reduzi a jornada, mas ele continua trabalhando. Agora, eu chego e falo suspensão ou férias remuneradas, e fico enchendo o saco do empregado lá, mandando WhatsApp, e-mail. Quer dizer, então isso é fraude. Aí artigo 9º da CLT, aí não é férias, não é suspensão. Então, esse tipo de cuidado nós temos que tomar. Agora, você misturar alguns institutos que o próprio legislador e você dando, vamos dizer, uma assessoria, eu achei legal o raciocínio que você fez aí para a empresa, principalmente essas que tem receita acima de 400 acima de 4,8. 4,8 bilhões ao ano, né? Que é os 400 milhões. Elas têm um ônus, elas têm um ônus de 30%. Então, mas são as empresas que estão menos sendo prejudicadas nesse contexto, né? Elas são as que mais têm saúde financeira, né? Sim, sim, sem dúvida. E eu quero ouvir a sua opinião sobre um outro assunto que o pessoal está divergindo aí também, da Legrave. É a MP da folha de pagamento, da 944, em que fala que a empresa pode contrair um empréstimo para pagar a folha de pagamento. E lá está escrito que a empresa assume um compromisso contratual de não rescindir o contrato dos trabalhadores. E tem a previsão de que, se ocorrer essa rescisão, há o vencimento antecipado da dívida, né? E aí tem gente defendendo, inclusive um professor que é um grande amigo, Fabiano Coelho, lá do Trabalho Notável, está defendendo em todos os lugares que a lei criou estabilidade dos trabalhadores de quem contrair esse empréstimo. Eu divirjo, já adianto para você, entendo que essa obrigação é uma obrigação contratual bancária, ela não é uma obrigação dentro das relações de trabalho, então tem uma consequência contratual junto à instituição financeira, não gerando consequência no contrato de trabalho. E enquanto outros colegas têm dito que não, que a partir do momento que se fala de assumir um compromisso contratual de não dispensar, haveria aí uma previsão de estabilidade. O que você pensa desse tema? Nesse ponto nós vamos divergir, Rafael. Eu acho que existe uma estabilidade. A 944, ela deu uma linha de crédito para quem ganha até 2 salários mínimos, até 2 meses, um juro mais baixo, 3,5, parece. 3,75 ao ano. Então, achei uma atitude bacana, né? Só que, veja, o mercado financeiro, Paulo Guedes, o próprio governo Bolsonaro, eles têm uma preocupação muito grande com o sistema financeiro. Isso não é de hoje, né? Tanto que eu acho que, em relação a essas medidas provisórias, eles deveriam abrir mais a torneira. Eles estão fazendo, não dá para dizer que eles estão omissos, que eles estão negligentes, eles estão preocupados, estão fazendo algumas medidas, achei que muito acertadas, interessantes, mas eu, por mim, se eu fosse o presidente da República, eu abria mais a torneira agora, porque a economia é uma engrenagem. O consumidor, além da fome, a questão dele ter dinheiro para comer, mas é também para mexer na engrenagem, ainda que lentamente. Mas, tirando essa questão subjetiva, eu acho que a medida provisória, ela quis garantir a dívida. Tanto que ela fala até 60 dias após o pagamento da última parcela. Então, ela dá um prazo de 6 meses, né? Então, ela diz pagamento em 36 meses e uma carência de 6. Então, ou seja, ela fez o empréstimo agora, ela vai começar a pagar daqui 6 meses, ela tem uma carência de 6 meses, e ela pode pagar em 36 meses, que isso dá 3 anos. Então, claro que é uma coisa que, para o empregador, assim, um juro mais baixo, mas ele está... Você imagina se a gente somar tudo isso? Ele tem 6 meses, daí mais 3 anos, então 3 anos e meio depois ele vai quitar. E mais 60 dias. Mais 2 meses. Então esse empregado está melhor que um cepeiro, né, Rafael? 44 meses, meu. Claro que é uma interpretação, digamos assim,
Esdrúxula, pô, mas para pegar 2 meses de linha de crédito com juro baixo, o cara vai ter que dar uma estabilidade de 44 meses, mas então tem que consertar a redação, né? Do jeito que tá, foi mal redigida, né? Entendi. O que você pensa? Eu penso diferente, porque assim, vou de novo lá naquela interpretação literal, um pouco legalista aqui, está lá o inciso 3 do parágrafo 4º, que diz o seguinte: não rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido, aí você já falou, após o recebimento da última parcela. Aí o parágrafo 5º, ele fala o seguinte: o não atendimento a qualquer das obrigações de que trata o parágrafo 4º implica o vencimento antecipado da dívida. Ou seja, a lei expressamente indicou qual que é a consequência do ato. Eu tenho uma proibição e eu tenho uma indicação expressa. E digo mais, eu tenho que qualquer restrição, temos todos, que qualquer restrição de direito, qualquer medida restritiva, ela tem que ser expressa. Ela não pode ser implícita, né? Regra geral do direito, também. Exatamente. E aí o que acontece, no meu ponto de vista aqui? A partir do momento que eu tenho a previsão expressa de qual que é a consequência, eu não posso, interpretando extensivamente, causar outra restrição a um poder, por deliberalidade de qualquer empregador, que é rescindir o contrato de trabalho sem justa causa do empregado, assumindo os ônus já previstos na legislação. E qual que é a consequência? O vencimento antecipado da dívida. Então, se eu estou lá com 6 meses, eu ainda estou na carência e mando alguém embora, a minha dívida inteira vai vencer antecipadamente. É um ônus significativo. É um ônus muito forte. Só que, além disso, eu ainda responder por uma instabilidade de 44 me pareceu estranho, né? E me parece que dentro da interpretação do que já está, é claro que eu acho que por segurança jurídica você tem razão, não custa nada acrescentar uma informação de que isso não é estabilidade de emprego, a hora que isso for convertido em lei, essa medida provisória, mas eu tenho aqui a interpretação de que já está previsto qual que é a consequência, eu não poderia expandir numa interpretação ampliativa de restrição de direito. Como eu tenho me posicionado sobre a MP 944. Eu não conhecia essa tua posição, achei bem razoável, porque se você for ver também o objetivo da 944, é mais numa relação de linha de crédito entre o empresário com juro baixo de banco, e esse juro é subsidiado pelo governo e pelos bancos. Então, quer dizer, daí entra nessa história um contrato e aí uma estabilidade, e aí que nem você fala, já existe uma consequência regulada numa situação especial. Aí nós vamos criar uma interpretação, sabendo que tem um livro do Carlos Maximiliano, de Hermenêutica, que é um clássico, né? Ele deixa bem claro, as questões excepcionais, as questões especiais, elas comportam interpretação restritiva. Quer dizer, que você bem lembrou, é a mesma coisa no Código Penal, quando eu tipifico um crime, ou quando eu crio uma multa, ou quando eu crio uma indenização. Eu não posso alargar isso, né? Porque senão eu firo Peço que eu não tinha observado sobre essa ótica. Eu espero que o Congresso, ao converter isso, já deixe mais claro, né? Sim. Que é nessa tua linha. Até porque isso pode gerar um passivo, né? Você imagine 44 inimaginável. Inimaginável. Vai ser a maior estabilidade do direito do trabalho brasileiro. Mais que dirigente sindical, sim. Não é? Mas, Delegrave, já que a gente está passeando nas medidas provisórias, gostaria de ouvir sua opinião. É possível extinguir o PIS por medida provisória? Que é a 946, né? Essa é uma questão interessante, porque nós temos o artigo 62 da Constituição Federal, que ele fala, em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medidas provisórias com força de lei. Então, veja, nós temos dentro daquela pirâmide de Hans Kelsen, nós temos a Constituição Federal
no ápice da pirâmide. Dizem, só para não perder a piada, dizem que a pirâmide de Hans Kelsen agora põe a OMS lá em cima, né? Desculpa. E dizem que acima do OMS tem o Twitter do Bolsonaro. Isso. Que manda desculpa, mais do que tudo. Quebrei seu raciocínio no meio, continua, foi mal. Então, na pirâmide de Kelsen, que era um positivista, né, que escreveu teoria pura do direito, então nós temos a Constituição, as leis, os regulamentos, né? Então existe o que a gente chama de engate lógico, ou fundamento de validade. O sistema jurídico, ele é chamado de sistema porque ele está todo desencadeado, quer dizer, se um decreto que se propõe a regulamentar uma lei, ele excede os parâmetros da lei, esse decreto é ilegal, e tudo que é ilegal é inconstitucional, e tudo que é inconstitucional é inválido. Então, veja, o sistema jurídico ele não é simples assim. É que nem quando eu quero, por exemplo, regular matéria de direito do trabalho, o Estado, o município não pode regular direito do trabalho, porque o artigo 22, inciso 1, diz compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Então não é bagunçado, o município faz uma lei trabalhista, o governador. Toda a Constituição, nós sabemos disso, ela está encadeada. E uma dessas orientações é que a lei complementar ela se diferencia da lei ordinária federal, porque ela exige um quórum mais qualificado e ela tem matérias delimitadas pela Constituição. Então, a Constituição, se você ler de cabo a rabo, você vai ver que tem matérias espécies que diz nos termos de lei complementar. Nos termos de lei complementar. Essas matérias não podem ser objeto de lei federal e nem medida provisória, porque a medida provisória tem a mesma força de uma lei federal dentro de uma hierarquia. Então, nós temos o artigo 62, que diz, parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 3, reservada à lei complementar. O PIS, ele estava numa lei complementar. Então, nós poderíamos fazer um raciocínio simplista dizendo o seguinte, se o PIS estava previsto em lei complementar, logo o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, diz que medida provisória não pode tocar em matéria objeto de lei complementar. Logo, a medida provisória é inconstitucional, ela não poderia tocar nessa matéria. Só que aí tem um raciocínio anterior a isso. Ele estava... Essa matéria, contribuição social, que é a matéria de fundo do PIS, ela era uma matéria que a própria Constituição reservou para ser objeto de lei complementar? Não. Então, foi só um plus que o Congresso deu de trazer o PIS como lei complementar, mas não era a vontade do Constituinte, não era uma determinação que essa matéria fosse. E como o artigo 62 diz que é vedado medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar, e essa matéria não estava regulada na Constituição, como sendo objeto de lei complementar, respondendo à tua pergunta, eu entendo que é possível sim, porque há uma inconstitucionalidade formal, mas há uma constitucionalidade material, e já tem vários precedentes do STF nesse sentido. Né? Então, é possível. Apesar que, sob o ponto de vista moral, minha opinião, eu acho que foi errado. Não deveria extinguir esse programa de baixa renda para quem ganha até 2 salários mínimos, PIS. Eu seria contra, mas sob o ponto de vista constitucional, eu acho válido. Eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo integralmente. Eu tive a oportunidade, na verdade, eu fui ler e fui perguntar a opinião de quem entende. Temos um grande constitucionalista aqui no estado de Goiás, autor de livro de Direito Constitucional, que é o professor Juliano Taveira. E aí eu fui perguntar justamente isso para o Juliano Taveira. Falei, Juliano, pode? E ele falou exatamente o que você disse, então não tenho nada a acrescentar nesse assunto aí não. Ratifico aí suas palavras para a gente ganhar tempo na live. Que bom. Eu tive que responder ontem eu tive que responder uma pergunta da Alegrave, que eu achei ela tão interessante, que eu vou trazer ela para a nossa live aqui, para compartilhar com o pessoal. Me perguntaram o seguinte, Rafael, eu posso suspender o contrato de trabalho, ou até reduzir, para um empregado que tem um empréstimo de consignação em folha de pagamento com o banco? Então ele fez um empréstimo no banco, e todo mês vem descontado da folha de pagamento dele
um percentual lá, um valor do salário dele para pagar o banco. E aí agora eu vou suspender o contrato de trabalho dele. Haveria alguma restrição nessa suspensão? E eu vou adiantar aqui... E o que você respondeu? Vou adiantar aqui o que eu penso, para você poder convergir ou divergir, né? E eu disse que as relações jurídicas são absolutamente distintas. Esse empregado, ele tem uma relação jurídica autônoma de consumo com a instituição financeira onde ele contraiu esse empréstimo em consignação em folha de pagamento. A participação da empresa, ela é meramente como um operador de descontar o valor da folha de pagamento do empregado e repassar para a instituição financeira. Esse benefício de descontar em folha de pagamento, ele é um benefício que no momento do contrato do cliente com o banco, ele é utilizado para reduzir taxa de juros, porque é mais seguro para o banco, porque ele tem uma segurança maior. Garantia que o próprio salário. Isso. Tanto que o banco, ele não faz para qualquer um, ele exige um tempo de emprego, ele vai fazer uma análise da própria empresa para poder fazer esse empréstimo. Se não pudesse suspender, também não poderia rescindir. É a mesma forma. Quando há rescisão do contrato de trabalho, alguns contratos bancários prevêem até o vencimento antecipado. Mas a grande maioria prevê a possibilidade do trabalhador continuar pagando aquelas parcelas fora da folha de pagamento. Então, o que eu respondi? Não há impedimento legal de ser feito isso, mas é obrigação da empresa comunicar imediatamente à instituição financeira de que isso aconteceu para que a instituição financeira tome as suas providências para recebimento junto ao trabalhador. E digo mais, do ponto de vista desse trabalhador, nasce uma outra relação aí, uma outra questão jurídica, que é a possibilidade de renegociação dessa dívida até por uma eventual teoria da imprevisão, se essa perda salarial ela é suficiente para colocá-lo em situação de não quitação integral das parcelas junto ao banco. Ele poder ou refinanciar ou ajustar o valor de pagamento nesse período à sua nova realidade econômica, ou, quiçá, até suspender o contrato, mas aí numa relação de consumo, temos até uma medida provisória específica que vem tratar desse tema, mas numa relação que não compete ao empregador tomar parte disso. Então, na minha posição, eu disse que não há nenhuma restrição para se suspender o contrato ou até reduzir a jornada do contrato desses empregados. Eu concordo com você e eu colocaria ainda mais alguns fundamentos. Veja que no direito privado, nós temos vários institutos que dão segurança jurídica, conferem segurança jurídica, como a Pacta Sunt Servanda. A partir do momento que eu celebrei um contrato, eu tenho que, a priori, cumprir esse contrato. Mas também o direito privado, ele traz algumas situações de relativização desse cumprimento. Como é a teoria da imprevisão, a chamada cláusula rebus sic stantibus, ou o instituto da onerosidade excessiva, quando eu posso resolver um contrato quando vem um fato superveniente, oneroso, e que desestrutura a relação contratual previamente. E a questão da revisão dos conteúdos de cláusulas que se tornaram onerosas. Então, às vezes uma maxi-desvalorização do dinheiro, num contrato vinculado ao dólar, por exemplo. Então, são situações que o próprio Instituto Jurídico permite. E essa situação, como você bem lembrou, ela é mais como uma garantia do banco. Os banqueiros do Brasil ganham muito dinheiro, mais do que nos outros países. O Brasil é uma farra, e sempre foi, não é de hoje, sempre foi uma farra para o banqueiro ganhar dinheiro. Eles vêm com essa desculpa do spread bancário, dizendo que como existe um risco de inadimplência, eu tenho que pôr um juro mais alto. Só que o juro é muito elevado. E o crédito consignado, como você bem lembrou, é uma possibilidade do empregado conseguir emprestar dinheiro com juros mais baixos. Eu gosto do crédito consignado, porque o rico, ele consegue emprestar dinheiro com juros baixos, que ele põe como garantia o barco, o iate dele, o apartamento. O pobre, coitado, como não tem nada para pôr em garantia, nem fiador ele consegue, porque o cunhado dele é pobre também, coitado.
Aí o juro dele é muito alto, o banco diz, não, o teu risco é alto. Então o crédito consignado, começou no governo Lula, essa disposição de acesso ao microcrédito, que eles falavam, foi uma jogada interessante, porque você põe o salário como garantia até 30%, né? E você tem em troca uns juros mais baixos. Mas você bem lembrou uma coisa fundamental no início. É uma relação antes com o banco de consumo. Então, não pode misturar as coisas aí. É só... E eu acho também que deve ser feita uma renegociação com base nesses mecanismos aí. Nós tivemos uma pandemia, superveniência de fato extraordinário, vamos renegociar o contrato consignado. Perfeito, maravilha. Ontem, uma outra pergunta engraçada até que me fizeram ontem, e as pessoas são criativas, né? Uma pessoa me ligou, não vou nem falar quem é, uma jornalista, e disse o seguinte: Rafael, existe um prazo na lei de data de admissão para eu poder suspender o contrato de trabalho? Ele tem que ter um tempo de contrato? E eu, assim, de pronto, sem entender muito bem a estante pergunta que está chegando toda hora, eu falei, não tem prazo, não. Aí falou, que bom. Por quê? Não, é porque a minha empregada doméstica, ela não tinha carteira assinada. E aí ela trabalha lá em casa, eu quero suspender e não pode. Então eu vou assinar a carteira para suspender o contrato. Eu assino hoje mesmo eu já suspendo. Aí eu virei para ele e falei, não, peraí, vamos com calma. Deixando de lado a fraude que você está me contando, deixa eu pensar melhor nesse assunto. E aí eu construí uma linha de raciocínio, até conversei com dois queridos professores, o professor Yuri Pinheiro e o professor Fabiano Coelho, sobre esses assuntos, e para construir. E aí eu interpretei da seguinte forma, eles acabaram concordando. Como a medida provisória ela tem como objeto a preservação do emprego, e não a criação de novos postos e etc., por uma interpretação para se adequar à medida provisória, eu interpreto que eu só posso estabelecer e tomar as medidas daqueles empregos já existentes até a publicação da medida provisória. Então, o contrato de trabalho já tinha que existir no mês de março. Consequentemente, ela não poderia realizar a fraude que ela estava querendo aí realizar. Isso presume fraude, né? Interessante esse marco que você pôs, porque ela começa a operar efeitos, ela começa a regular a partir do momento que ela entra em vigor. Né? Bem interessante. E nós temos aí mais 8 minutos, 10 minutos. Será que não tem perguntas aí? Você que está no controle. Deixa eu ativar. Eu não tinha sim. O pessoal que está aí aqui, olha aqui, ó. A pessoa está querendo saber, ela falou que fez um acordo individual dia 3 de abril e ela quer fazer a demissão no dia 5 de abril. E se fizer tem que pagar algo a mais, acordo de redução de 25%. Acho legal explicar isso, lembrar para as pessoas que os acordos de redução salarial e que os acordos individuais ou coletivos de suspensão de contrato de trabalho garantem ao empregado uma estabilidade, né? Uma estabilidade para depois... Equivalente ao mesmo período, né? Exatamente. Então, no caso dela, se do dia 3 ao dia 25 houve redução, por essa mesma quantidade de dias, seria 22 dias, ela também vai permanecer a estabilidade. Lembrando, né, Dalegrave, e isso é bom lembrar para as pessoas, que estabilidade significa que nem aviso prévio nesse período pode ser dado. Porque às vezes a pessoa quer dar o aviso prévio agora, considerando que vai encerrar depois, mas não. A regra é que nem aviso prévio pode ser dado ao empregado nesse período, né? Ele começa a fluir o aviso, cessado o período de estabilidade, né? Já tem jurisprudência nesse sentido, né? Perfeito. É interessante porque a gente ao mesmo tempo vê pessoas desesperadas, né? E de boa fé, eu diria que a maioria está de boa fé, mas a gente vê também muita gente querendo fazer jogadinha assim para aproveitar, para pegar. São os oportunistas, eu acho que vai ter né? Vai ter muita ação trabalhista, sabe, Rafael? Não vou dizer necessariamente ações grandes, mas que vão ter muitas ações, está gerando muito passivo, porque está tendo dificuldade, até o Supremo, o Tribunal Federal hesita em algumas questões,
interpretações, você veja agora, você trouxe uma interpretação que me fez pensar, tantas outras, né, que eu tenho, você tem, e que o juiz vai ter também. Então eu acho que a advocacia, pode escrever, ela vai voltar, que nem eu falei, não necessariamente com grandes ações, mas com muitas interpretações jurídicas, você fez certo, se poderia sobrepor dois institutos, né? Se o agir do empregador foi regular ou irregular. Eu acho que a gente tem que imperar na boa-fé, né? Lembrar sempre de que a boa-fé é presente, a gente tem que ser complacente. A boa-fé deixando de estar presente, a gente tem que ser rigoroso. Eu acho que esse é um mantra bacana aí para avaliação. Mas, Delegrave, tem uma pergunta bacana aqui da Thaís Araújo. Nas primeiras lives a gente falava muito disso, aí agora de um tempo para cá a gente parou de falar, mas é sempre bom resgatar. Ela pergunta o seguinte: qual o posicionamento que vocês entendem aplicável à suspensão do contrato de trabalho? E ela delimita por prazo de experiência, mas poderia ser em qualquer situação de contrato a termo, né? A suspensão do contrato de trabalho no contrato de experiência, quando não há cláusula de afastamento excluindo o contrato. Ou seja, empregado em experiência, ele pode ter o seu contrato de trabalho suspenso? O que acontece com esse contrato? Eu entendo que pode, inclusive a própria CLT regula isso, né? Ela, ali acho que artigo 479, seguintes da CLT, você vê que tem uma situação que diz que sobrevindo uma situação de suspensão, o termo final do contrato se prorroga. Claro que não só para o contrato de experiência, mas para os contratos por prazo determinado, né? E ali se inclui o contrato de experiência. Então vamos imaginar, eu fiz um contrato de 2 anos, ou 1 ano, e aí sobreveio ali uma licença gestante, ou sei lá, alguma coisa que por 45 dias você teve que se afastar. A CLT regula, que diz que nessas situações eu posso prorrogar esses 45 dias, né? Então eu acho que responde também, mas que nem, eu volto a dizer, é uma interpretação, você tem que pôr vários elementos juntos, porque não existe nada muito assim fatspecie, os italianos chamam isso de fatspecie, né? O caso concreto. A lei ela é mais genérica, abstrata, aí se pega um princípio daqui, o Código Civil de lá, a hermenêutica, e tenta dar uma solução, né? Que é o que nós estamos tentando fazer, né? Eu tenho dito isso também, eu tenho só acrescentado uma recomendação, principalmente aos empresários e aos advogados que estão aí assessorando as empresas. Já que você vai fazer um acordo individual de suspensão, preveja expressamente nesse acordo individual de que o contrato fica suspenso e volta a fluir de onde parou. A partir do momento que você prevê isso lá no acordo individual, você traz uma segurança aí até para a interpretação e a ativação do próprio RH nesse sentido, né? Eu acho até que nós estamos vivendo alguns paradigmas novos com toda essa confusão, né? E muitas coisas boas também, por incrível que pareça. Eu tenho visto lá no Jornal Nacional algumas empresas, que nem o Itaú, por exemplo, que ele doou R$1 bilhão para programas de saúde e criou uma comissão. E eu não sou patrocinado pelo Itaú aqui, tem até ações contra o Itaú. Mas eu vejo assim, coisas que não existiam. Essa solidariedade, empresas mais sensíveis. Outro paradigma que eu vejo é a importância da notificação, mesmo que seja por e-mail, eletrônica, ela está produzindo efeitos jurídicos. E eu acho que a medida provisória fez também desburocratizar um pouco, aquela coisa de antecipar as férias com 30 dias antes. Hoje é tudo 48 horas, você pode reposicionar em 48 horas. Eu acho que esse paradigma, talvez, mesmo depois do coronavírus, ele possa ser implementado. Então, existem algumas coisas interessantes, né? O próprio teletrabalho, que antes era só uma opção, né? Hoje, tanto que nós estamos fazendo um teletrabalho, que nós estamos em casa, estamos trabalhando, aulas e debaixo nós poderíamos estar numa sala de aula, num congresso, nós estamos aqui em casa, numa arena virtual. Isso eu acho que também vai dar uma alavancada. Muita gente que não fazia o teletrabalho começou a fazer e viu que também não dói nada, que até tem suas vantagens, o trânsito, a logística, fica mais em casa. Eu sei que o mundo não será mais o mesmo depois desta pandemia. Não sei se te parece isso. Eu
eu tenho pensado justamente nisso. Tem muita gente falando, quando tudo voltar ao normal. Eu tenho dito, gente, nunca mais vai voltar ao normal. Aliás, teremos um novo normal. Né? Eu realmente acredito que o mundo ele vai mudar depois disso tudo. As pessoas vão mudar, o nosso sistema... Eu comentei com a minha esposa esses dias, o Delegrave, que agora com pandemia, o que está acontecendo? Como não tem evento da Escola Superior de Advocacia, não sei o quê, viagem, aula à noite, não sei o... Cara, eu chego às 18, 19 horas, eu encerrei ali meu dia, porque eu também não estou fazendo live esse horário, porque está congestionado. E eu encerrei, e eu falei, cara, eu tô gostando demais dessa história de 2 turnos, entendeu? De não ter um terceiro turno à noite, que vai até 22 horas, dando aula, participando de evento. Então, acho que a gente vai refletir muito nisso tudo. A forma de trabalhar. Meu escritório, todo mundo teletrabalho, a produtividade aumentou pra caramba. Acho que está sendo muito legal, está sendo muito bacana. É um momento de redescobrimento. E eu tenho repetido nas lives uma frase que eu acho que sempre foi uma frase que eu usei muito nas palestras e que tem sido um mantra meu ultimamente, que é uma frase de Ariano Suassuna. Né? E Ariano Suassuna diz o seguinte, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E é assim que eu tenho tentado me portar nesse tempo de pandemia, acima de tudo. Realista, enxergando as dificuldades, sabendo que teremos tempos muito sombrios, mas efetivamente com muita esperança de que a gente vai sair dessa muito melhor e vai sair dessa num momento muito mais bacana do que a gente viveu. A gente está caminhando para o final da nossa live, Delegrave. Eu quero aqui agradecer todo mundo que passou. Eu vou pedir para você repetir qual que é a sua aposta do julgamento do STF de hoje, de forma bem resumida, para quem chegou depois e já que agorinha vai começar o julgamento, convidar a todos os amigos, amigas, advogadas e advogados que estão assistindo, que são meus seguidores, a seguirem o professor Delegrave. É um professor referência, uma pessoa muito querida no meio de todos os professores, autor de obras que são efetivamente referências para a gente, um advogado e professor que eu admiro muito, muito mesmo, é uma satisfação estar aqui com você. Sigam aí o Delegrave, que tem muito conteúdo, vale muito a pena segui-lo. Obrigado, Rafael. Então, já me despedindo aqui, e quero também dizer que tem um canal no YouTube, às vezes eu ponho uns vídeos resumindo tudo isso. Quero dizer que as tuas lives são uma das melhores, eu sempre assisto de noite algumas lives, sempre dou uma olhada, e gosto muito, eu vi uma tua com a Vólia, que foi muito bacana. Vou fazer também hoje às 2 horas com o Hélio Gustavo e umas 16 horas com uma professora, Graciane. E amanhã eu vou fazer uma com o Bento e uma com a Vólia e uma com o Mendanha. Eu tiro 2 dias na semana para fazer live. Bom, rapidinho para terminar. O mundo está também num lado assim fechado para balanço, é momento de refletir. E respondendo a tua pergunta, eu acho que o Supremo vai flexibilizar o que o Lewandowski falou para dizer que é uma simples comunicação ao sindicato, mas não é uma condição de validade desses acordos. Eu acho que por maioria vai prevalecer que esses acordos é apenas uma formalidade ad formatium, não ad solenitatem, e aí vai dizer que não é essencial. Rafael, obrigado, tamo junto, a qualquer momento podemos entrar aí, e foi um prazer estar com você e com os teus seguidores aí. Um abração, querido. Prazer é meu, grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Salva aí, fotografa nós. Deixa comigo.